Qual psicólogo ou terapeuta escolher? Será que terapeuta e psicólogo são a mesma coisa? Qual terapia é a melhor? Será que terapia é tudo igual? Essa e outras respostas você vai ver nesse vídeo até o final. Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu sou terapeuta e atendo há mais de 7 anos, utilizando algumas abordagens para isso e também estudante de psicologia. A primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta, ou melhor, psicólogo e terapeuta. Quais são as diferenças entre terapeuta e psicólogo? O psicólogo é o profissional que passou por uma graduação de psicologia e que precisa estar associado ao CRP, ao Conselho de Psicologia. Caso o profissional, mesmo tendo graduado em psicologia, mesmo tendo acabado a sua graduação, se ele não tiver associado ao CRP, ele não pode atender como psicólogo. Ele poderá falar que ele é formado em psicologia e poderá atender como terapeuta, caso ele queira. E aí você já percebe uma diferença. As pessoas podem atender com terapias, mesmo não tendo a graduação de psicologia, porém, elas deveriam ter alguma formação em alguma terapia. E falando mais sobre terapeutas, terapeuta é um termo que ele vai se encaixar em fisioterapeuta, vai se encaixar em terapeuta corporal, vai se encaixar em pessoas que praticam terapias, psicoterapias, terapias holísticas, etc. O profissional de homeopatia também é um terapeuta e várias outras técnicas também. As pessoas que cuidam de outras pessoas podem ser consideradas terapeutas. Então, terapeuta é um termo mais abrangente que pode se referir ou não a um psicólogo. Fora da faculdade de psicologia, existem formações específicas de diferentes terapias. Algumas dessas terapias são terapias que estão inclusas dentro de uma faculdade de psicologia. Porém, dentro da faculdade de psicologia, você aprende uma gama enorme de terapias, muitas vezes não se aprofundando em nenhuma delas. Por isso, inclusive, é muito necessário a pessoa que apenas tem a graduação fazer uma pós-graduação. Existem alguns caminhos para que você vá direto em uma determinada terapia. Às vezes, essas formações que são dadas fora da faculdade de psicologia podem ou não serem formações de qualidade. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Psicólogo fez a graduação de psicologia. Terapeuta, não psicólogo, ele fez algum curso, alguma formação de uma terapia ou de algumas terapias específicas. Essas terapias específicas, às vezes, são algumas das terapias que estão dentro de uma faculdade de psicologia, às vezes são terapias que não estão dentro da grade da faculdade de psicologia, da grade curricular, mas até mesmo de nenhuma, tá? Existem tantas terapias que não tem como incluir todas elas dentro de uma faculdade de psicologia. Uma outra coisa que você precisaria entender é que existe a psicologia baseada em evidências e a psicologia ou psicoterapias não baseadas em evidências. Então, alguns métodos terapêuticos passaram por rigorosos testes científicos e eles passaram pelo crivo da ciência. Houveram estudos em algumas técnicas. Uma muito famosa hoje, que foi muito estudada e ela é muito indicada por ser uma terapia baseada em evidências, é a terapia cognitivo-comportamental, a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Essas terapias baseadas em evidências, elas muitas vezes são oferecidas para determinados casos pontuais, tá? Então, existe aquilo que podemos chamar de padrão ouro. Então, na psicoterapia baseada em evidências, tem algumas terapias que se destacaram mais, que se mostraram mais eficientes para determinados transtornos. Por exemplo, para depressão, você pode utilizar psicoterapia cognitivo-comportamental. Para alguma outra coisa, talvez uma outra terapia tenha demonstrado mais evidência, tenha demonstrado mais eficiência
de acordo com os métodos científicos ao qual ela foi submetida. E existem também as terapias que não são baseadas em evidências. Algumas dessas terapias elas foram estudadas e não demonstraram ser muito eficientes de acordo com o crivo da ciência. E muitas outras terapias nem mesmo foram submetidas a estes testes da ciência. Só que muitas delas, tá, aquelas mais conhecidas hoje foram sim. Algumas são novas, algumas que não são tão bem conhecidas assim. Muitas vezes você não vai encontrar nenhum artigo científico citando aquela determinada terapia. Então, essas terapias não possuem evidências científicas. Isso nem sempre vai querer dizer que essas terapias não funcionam, mas vai querer dizer que elas não foram submetidas ao crivo da ciência, aos testes da ciência, talvez por falta de interesse de alguém, né? Não conseguiu entrar nesse meio da terapia baseada em evidência, ninguém teve interesse, talvez por ser nova, talvez por não ser muito conhecida e etc. Então até agora eu te falei sobre psicólogo e terapeuta, são diferentes. Psicólogo formado, graduado em psicologia. Às vezes o psicólogo sai da faculdade e se especializa em uma determinada terapia. Fora da faculdade, às vezes uma pessoa já faz uma formação que pode ser considerada uma especialidade em uma determinada terapia, ok? Eu, por exemplo, um dos cursos, uma das minhas formações, eu não fiz ela como pós-graduação, mas essa mesma formação, que foi uma formação em Mindfulness, atenção plena, quando eu estava fazendo ela como um curso, como uma formação, esse mesmo curso estava sendo oferecido como uma pós-graduação para pessoas que haviam se formado em outras faculdades, etc., que já tinham uma formação em ensino superior. Então, sabendo disso tudo agora, eu quero te falar das abordagens, ou seja, das terapias, das técnicas terapêuticas que existem por aí. E eu vou te falar das mais conhecidas, porque são muitas. Não caberiam todas nesse vídeo. Então vamos falar das mais conhecidas abordagens hoje da psicologia, da psicoterapia. Mas antes disso, você precisa entender o que é abordagem. A abordagem é a visão sobre algo. São determinadas formas de interagir com algo. Nem todas as psicoterapias, as psicologias vão entender um problema do mesmo jeito. Pelo contrário, tá? Algumas diferentes linhas de terapia ou diferentes abordagens olham para o mesmo problema de uma forma muito diferente, entendendo que a causa desse problema são coisas diferentes. Então é muito importante que você entenda sobre abordagens, é muito importante que você saiba para onde você está indo quando você escolher um terapeuta para tratar você, para cuidar de você. Então, traçando uma linha do tempo, falando essas principais, tá? E tem muitas outras, a gente vai falar de uma forma mais ou menos cronológica, daquela que veio primeiro até a que veio por último, tá? Essa é a regra que eu vou utilizar aqui, porém eu vou sair um pouquinho dessa regra depois, vou falar mais algumas abordagens aí. A primeira abordagem é muito conhecida, que é a psicanálise fundada por Sigmund Freud. Foi ele que começou esse assunto de que existe o inconsciente e que essa inconsciência é moldada na nossa infância e influencia toda a nossa vida. Essa inconsciência, tá? Ela influencia nossos comportamentos, nossos pensamentos e nossas emoções, influenciando toda a nossa vida. Uma das principais ênfases da psicanálise é que ela vai dar uma atenção a mais a conflitos inconscientes, a desejos reprimidos e a mecanismos de defesa. A psicanálise também é conhecida pelo conceito de id, ego e superego. Explicando de uma forma bem rápida, id são seus impulsos, é a sua parte primitiva responsável pelos desejos, fome, desejo sexual, desejo por outras coisas. O ego é a sua adaptação à sociedade, é a máscara que você utiliza para tentar satisfazer os desejos do id de uma forma socialmente aceitável, né? Então, por exemplo, se eu sinto desejo sexual, eu não posso simplesmente parar uma mulher e transar com ela na rua. Se eu sinto vontade de comer, eu não posso pegar comida onde eu queira
e comer essa comida. Eu preciso me adaptar à sociedade. Essa adaptação à sociedade, esse personagem que a gente cria para satisfazer o id, nossos impulsos, é o que chamamos de ego. E superego tem a ver com ética, tem a ver com moral, que é quando nós aprendemos sobre a bondade, muitas vezes com nossa religião, e esses valores começam a ser interiorizados e começam a fazer parte da gente. Isso é chamado de superego, tá? Então, id, impulsos, ego, a adaptação à sociedade, a máscara, o personagem, e superego, que são os valores internalizados. A psicanálise vai utilizar muito como método de tratamento a associação livre, que é você ficar falando coisas na terapia e aquilo que sai, que o psicoterapeuta, que o psicanalista acredita que saiu do inconsciente, que se trata de algo importante, ele anota lá para te dar uma devolutiva ou para fazer alguma coisa depois com isso. Tá? E ele também vai utilizar muitas vezes a interpretação dos sonhos, tá? Então ele vai querer saber sobre os seus sonhos, se esses sonhos, por exemplo, estão expressando algum desejo reprimido seu, e a gente sabe que muitas vezes isso acaba acontecendo. Uma curiosidade sobre a psicanálise que talvez a maioria das pessoas não saibam é: psicanalista não é formado em faculdade de psicologia. A psicanálise é uma escola fora da faculdade de psicologia. Você aprende psicanálise em um curso de psicanálise. Ou seja, como eu disse lá no início do vídeo, né, a diferença entre psicólogo e terapeuta, o psicanalista não fez a formação em psicologia, o psicanalista fez a formação em psicanálise. A outra linha da psicologia, a outra abordagem é o behaviorismo, ou psicologia comportamental. Ela ficou conhecida como John Watson e Skinner, e eles defenderam que um comportamento humano é moldado através do seu contexto, do seu ambiente, através de estímulos e recompensas. Diferente da psicanálise anteriormente, que vai falar de alguns conceitos que não são observáveis do lado de fora, pelo menos, tá? Em terceira pessoa, não tem como observar, por exemplo, o seu inconsciente que você está assistindo. O behaviorismo é diferente. O behaviorismo, ele foca no comportamento humano, naquilo que é observável. Ele vai entender que se eu não posso observar a mente, os pensamentos, não tem como eu comprovar que o id existe, por exemplo, o ego, porque isso são conceitos. Já o comportamento humano, eu posso estudar mais facilmente, eu posso observar o comportamento com muito mais facilidade. Se você quiser saber mais sobre behaviorismo, pesquise sobre a experiência de Ivan Pavlov. Você pode pesquisar sobre a experiência do pequeno Albert. Tem algumas experiências muito legais do behaviorismo e que foi comprovado que você pode criar ou fazer com que uma pessoa melhore de uma fobia através de técnicas de reforço, tá? Positivo ou negativo. A outra linha da psicologia, uma outra abordagem, é conhecida como humanismo, tá? Psicologia humanista, que teve um personagem muito conhecido chamado Carl Rogers. A psicologia humanista, ela dispensa bastante dessa teoria do inconsciente de Freud, também não trata o ser humano como literalmente um animal, tá? Porque, inclusive, a terapia comportamental ela foi desenvolvida através de experiências com animais e depois percebendo que nós, seres humanos, também respondemos a estímulos como animais. Já a psicologia humanista, ela tende a olhar muito mais para o indivíduo. Ela ressalta muito a autorrealização individual da pessoa, a liberdade e o potencial humano, tá, de crescimento. A psicologia humanista não vai ver o ser humano como vítima, como escravo do seu inconsciente, nem como escravo dos estímulos do ambiente, mas ele vai buscar entender um potencial muito individualista ali do ser humano e que ele pode transcender essas coisas. Algumas características da psicologia humanista,
É uma visão holística sobre o ser humano, olhar os valores do ser humano, olhar a individualidade do ser humano. É uma ênfase para o desenvolvimento do autoconhecimento e do potencial máximo que o ser humano tem. Então a psicologia humanista é conhecida como a abordagem centrada na pessoa. Um livro, inclusive, muito conhecido, se eu não me engano, o nome é Tornar-se Humano ou Tornar-se Homem, de Carl Rogers. O terapeuta, então, na psicologia humanista, vai facilitando, ajudando a pessoa a se auto-enxergar, se autodescobrir, se autoconhecer. O terapeuta atua como facilitador, ajudando a pessoa na sua autodescoberta e no seu autodesenvolvimento. Uma outra terapia também muito conhecida é a Gestalt terapia, que tem como um dos seus nomes mais conhecidos o Fritz Perls. Essa é uma abordagem terapêutica que visa mais aumentar a percepção do indivíduo, do paciente, no aqui e agora, promovendo uma integração de experiências passadas, presentes e futuras. A ênfase da Gestalt terapia é na experiência presente do aqui e agora. Ela vai utilizar técnicas como dramatização, exercícios corporais e um foco na respiração. Ela vai buscar trabalhar os comportamentos disfuncionais do indivíduo que está impedindo ele de experienciar o aqui e agora plenamente. Os objetivos principais é promover a autorresponsabilidade, a autenticidade e a autorrealização. A outra terapia, outra abordagem muito conhecida na atualidade é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que foi iniciada com Aaron Beck. Aaron Beck era um psicanalista que, depois de perceber que os pressupostos ali da psicanálise não estavam de acordo com o que ele encontrou, ele começou a fazer as pesquisas dele lá e daí saiu a terapia cognitivo-comportamental. Ele teve uma experiência com uma deprimida, uma pessoa com depressão, e olhando ali para os pressupostos da psicanálise, essa mulher, se eu não me engano, ela deveria ter algum tipo de pensamento de autopunição, de culpa. E ele percebeu que não era assim. Analisando o que se passava, o que acontecia, por exemplo, nos sonhos daquela mulher, quais eram os pensamentos, ele percebeu que era muito mais um pensamento de incapacidade, um pensamento de incompetência que aquela moça tinha. O Aaron Beck percebeu que há uma coisa comum a todos os transtornos. E isso ele chamou de pensamento disfuncional. Todos os transtornos mentais possuem uma coisa em comum. Essa coisa em comum é o pensamento disfuncional. A terapia cognitivo-comportamental, ela inclui também características do behaviorismo, ou seja, da terapia comportamental. Cognitivo-comportamental, ou seja, ela vai trabalhar o pensamento e o comportamento. O foco da terapia cognitivo-comportamental é uma relação entre emoções, pensamentos e comportamentos. A terapia cognitivo-comportamental, então, vai focar na identificação desses pensamentos distorcidos, desses pensamentos disfuncionais, e em modificar esses pensamentos para, através disso, conseguir afetar os comportamentos e emoções. Só que ela vai trabalhar, às vezes, de forma inversa também, tá? Às vezes, buscando modificar primeiro o pensamento, às vezes, buscando mexer ali primeiro no comportamento, entendendo que pensamento afeta comportamento e o oposto também é verdade. Comportamento afeta pensamento também. Ela vai utilizar principalmente técnicas de reestruturação cognitiva, ou seja, mudança de pensamento, dessensibilização sistemática e um treino para desenvolver habilidades cognitivas e comportamentais, para que então a pessoa saia de pensamentos e comportamentos disfuncionais para pensamentos e comportamentos funcionais ou adaptativos, ou seja, pensamentos e comportamentos que te ajudem, não te atrapalhem naquilo que você faz, naquilo que você deseja na sua vida. A outra abordagem muito legal e interessante é a abordagem junguiana, tá? Que é a psicologia analítica. Jung foi um aluno de Freud que divergiu dele. Ele divergiu de várias opiniões de Freud e ele saiu ali e criou seus próprios conceitos através dos seus estudos. Enquanto Freud falava do inconsciente individual, Jung desenvolveu o conceito, estudou e chegou a isso de uma forma
genial o conceito de inconsciente coletivo, ou seja, existe algo aí no coletivo que afeta nossas mentes e que não é uma coisa individual, é uma coisa que está no coletivo. Jung trouxe também o conceito de sombra. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, você pode procurar aí o lado obscuro da nossa psique, o conceito de arquétipo e símbolos universais presentes em todas as culturas. Se você já viu por aí alguma coisa relacionada a arquétipo, quem começou isso foi Jung. A ênfase da psicologia analítica, ou seja, da psicologia de Carl Jung, é a individuação, ou seja, é a busca pela individuação, é a busca pela completude, é a busca pela plenitude. É um processo de desenvolvimento onde você vai harmonizar todos os seus aspectos que estão em conflito e assim conseguir o máximo do seu ser, que ele vai chamar de individuação. Para isso você teria que harmonizar a sua sombra, o seu ego, o inconsciente coletivo, o seu inconsciente individual, ou seja, reconhecendo, identificando todos esses aspectos aí da sua vida e tudo aquilo que te influencia e entrando em harmonia com isso, você acabando, com certeza, acabando com todos os conflitos que nós seres humanos temos dentro da gente, nós alcançaríamos então aquilo que Jung chamou de individuação, que é uma realização do ser humano. Então, buscar integrar diferentes partes da psique, inconsciente e consciente, que a gente chama de sombra e etc, para alcançar a plenitude, o estado de individuação, a realização do ser. Também tem uma outra psicoterapia, conhecida como psicoterapia reichiana, de William Reich, que é uma psicoterapia corporal. Reich foi um dos alunos de Freud e criou uma psicoterapia integrativa que trabalha muito mais com o físico, procurando tratar os traumas através do corpo físico. A terapia de Reich vai buscar expurgar, vai buscar libertar você, trazer aquilo que está reprimido e botar tudo para fora, através de práticas corporais. Essas são as principais e mais conhecidas, tá? Além disso, tem inúmeras outras que, se você pesquisar, você vai encontrar, e eu acredito de coração que se você precisa fazer psicoterapia, eu acho que todo mundo que precisa de terapia seria muito bom se ele tivesse também interesse em estudar terapia, ou pelo menos uma linha ali a qual ele se identifique, porque isso é autoconhecimento também. Algumas outras abordagens, tá, que eu não citei ainda, e você já ouviu falar, por exemplo, a hipnose. Tá? A hipnose é uma abordagem que antecede a psicanálise, porém ela está hoje aí de uma forma diferente, mais amadurecida, mais enriquecida, inclusive pegando muitas coisas que Freud desenvolveu ali na psicanálise também. Hipnose é uma das abordagens que eu utilizo junto com a terapia cognitivo-comportamental, a qual eu falei anteriormente, junto com uma outra chamada ACT ou TAC, Terapia de Aceitação e Compromisso, que é uma terapia baseada em atenção plena, mindfulness. Essa outra abordagem, ou técnica, existem terapias baseadas nisso, que é o mindfulness. Talvez você tenha já familiaridade com esse termo ou não. Mindfulness é meditação de atenção plena, tá? Então, mindfulness também é considerada uma abordagem. Existem profissionais que trabalham com abordagem baseada em mindfulness. A ACT, ou Terapia de Aceitação e Compromisso, é uma terapia baseada em mindfulness, ou seja, baseada em atenção plena. O mindfulness, ele vai buscar desassociar você dos pensamentos que causam sofrimento. Não é só o pensar, como a terapia cognitiva vai falar, é o pensamento que causa o problema. O mindfulness vai entender diferente. Não é o pensar, porque afinal de contas, se eu pensar uma coisa ruim aqui agora, eu não vou ficar mal por conta disso. Mas é a associação com o pensamento, a identificação com o pensamento, o quanto de atenção você dá para esse pensamento. E nós damos muita atenção para muitos pensamentos ruins. Então o mindfulness vai te mostrar um caminho, vai te treinar, ajudar você a desenvolver habilidades de ficar no aqui e agora. Se os pensamentos ruins vierem, você vai deixar eles para lá e vai conseguir não dar atenção para eles, não se identificar com eles de uma forma muito mais
fácil se você treinar mindfulness, se você praticar atenção plena. Voltando aqui sobre a hipnose, que eu acabei não falando muito a respeito dela, a hipnose ela vai se basear num estado de relaxamento e tranquilidade, onde você vai ter mais facilmente acesso ao que Freud chamou de inconsciente, tá? Então, alguns dos pressupostos, dos conceitos da psicanálise são os exatos mesmos conceitos da hipnose. Porém, a psicanálise vai utilizar da associação livre, a pessoa simplesmente vai sentar no divã e vai começar a conversar. E o psicanalista vai acabar capturando, pegando alguma coisa que ele acredita que veio do inconsciente. A hipnose acredita que nós podemos ir mais diretamente a esse inconsciente, fazendo a pessoa entrar num determinado estado, que a gente vai chamar de estado de hipnose ou transe hipnótico, e aí conduzindo ela a acessar mais facilmente suas memórias e emoções, encontrando memórias e emoções chaves e ressignificando aquilo ali. Tá? Que é o que a gente vai chamar de causa do problema. A causa do problema para a hipnose é memória e emoção. Então isso é um pouquinho da explicação da hipnose. E aí eu falei do mindfulness e existem outras terapias, nova medicina germânica, bioalinhamento, aí tem um povo aí que já inventou mais coisas, tem o Corpo Explica, que ficou famoso aí também, tem um monte de coisa. TRI, TRG, tem experiência somática, que é muito legal também, que eu também estudei um pouco. Tem a programação neurolinguística, que não é uma terapia, mas pode ser utilizada também na terapia, e eu também utilizo, e outras e muitas outras. Então aqui agora eu anotei algumas coisas bem aqui, e eu vou falar para você. A partir de agora, são pontos que eu considero que são importantes. Se você vai procurar um terapeuta, é muito bom que você faça uma pesquisa, tá bom? Primeiro, para que você saiba desse profissional. Você pode buscar um terapeuta e você pode decidir buscar ele pela qualificação que ele tem, através das formações dele. Você pode buscar pelas avaliações dos ex-pacientes ou clientes dele. Você pode buscar pela abordagem, você pode buscar terapia baseada em evidências, você pode buscar da forma que você decidir. Mas é importante as seguintes coisas, tá? É bom que você entenda que o terapeuta não é seu amigo. O que significa isso? Significa que é muito bom que vocês tenham uma boa relação, mas às vezes a pessoa ela leva uma relação tão de amizade com o terapeuta que às vezes ela permanece lá sem resultados, sem melhorar, sem ver que ela está evoluindo e continua apenas com a amizade ali. Eu acredito que se você está fazendo terapia para resolver alguma coisa, é importante que você comece a enxergar os resultados, mas lembra, os resultados não vão vir por causa do terapeuta apenas. O resultado vai vir por causa de você estar seguindo as instruções do terapeuta, também. Uma outra coisa é que o terapeuta deve saber se comportar, tá? Eu acredito que terapeuta ele tem que tomar um certo cuidado com o comportamento dele. Preferência um comportamento mais maduro, um comportamento mais formal. Porém, terapeutas também são seres humanos, tá? Então não vamos aqui levar isso ao preto no branco, tá? Todas as pessoas podem relaxar um pouco mais de vez em quando. Uma outra coisa também é que o terapeuta ele tem que ser pontual. Um bom terapeuta não vai ficar se atrasando sempre, um bom terapeuta não vai ser irresponsável. Então, se o seu terapeuta fica se atrasando direto, se o terapeuta não cumpre com os horários dele, isso é um sinal ruim. Até porque eu não quero que os meus pacientes faltem. E eu falo com eles, eu vou chamar a atenção deles se eles ficarem chegando atrasados constantemente. Então, por causa disso, eu tenho também que dar o exemplo. Uma outra coisa é, um bom terapeuta não para de se desenvolver. Eu acho que se nós encontrássemos uma cura para tudo, beleza. Mas enquanto não encontramos e sabemos que às vezes uma coisa pode funcionar melhor para um e uma outra coisa melhor para o outro, a gente precisa sempre aprender para poder ajudar o máximo de pessoas e ajudar o máximo da pessoa que está diante de nós ali na terapia. Eu já fiz um monte de formações de hipnose, PNL, terapia cognitiva, ACT, Mindfulness, estudante de psicologia e continuo fazendo e vou fazer muitas outras coisas, até porque eu tenho muito interesse. É muito bom que o seu terapeuta
goste do que ele faz. É muito bom que ele tenha interesse no que ele faz. Eu acredito que, inclusive, uma boa parte das pessoas que escolhem essa profissão, infelizmente não todos, mas uma boa parte são porque gostam, tá? E isso é muito bom. Uma outra coisa importantíssima, que é a última coisa, é um bom terapeuta, ele vai te conduzir à independência. O que é independência? Um bom terapeuta, ele vai te ensinar a fazer o que é certo nos momentos que são necessários, a se autocuidar. Um bom terapeuta, eu vejo que um bom terapeuta, ele é quase como se fosse sabe aquela historinha de mestre, que o mestre ensina o discípulo e depois o discípulo se torna um mestre? O profissional, ele não precisa fazer com que o paciente dele se torne um outro profissional, mas ele precisa fazer com que o paciente dele consiga se cuidar. Cada pessoa vai ter o seu tempo, tá? Tem muitas pessoas que, se eu ensinar uma técnica para ela, por exemplo, ela não vai ter responsabilidade no início. Mas é importante que a direção que o seu terapeuta te leve é a direção da autonomia, para que você não dependa nem dele a vida inteira. Se você quiser ficar com o seu terapeuta a vida inteira, tá tudo bem, tá? É muito bom ter alguém para conversar, é muito bom ter alguém para te ajudar sempre, e é mais fácil com uma outra pessoa. Porém, é importante que você em algum momento se sinta capaz, se sinta suficientemente capaz de se cuidar. Porque, pensa bem, você não vai estar mais tempo com seu terapeuta do que você vai estar com você. E problemas vão acontecer na vida. Você vai passar por situações difíceis. E é bom que você saiba o que fazer nessas situações difíceis. É por isso que na minha terapia, eu sempre vou ensinar para o paciente alguma coisa. Seja técnica de auto-hipnose, PNL, meditação, seja reestruturação do pensamento, seja alguma coisa ele vai ter que saber, e lógico, isso vai depender da necessidade e da facilidade dele, mas assim como eu consegui me prevenir de muitos problemas na vida por saber me autocuidar, é lógico que meu paciente também precisa disso. É lógico que eu desejo que ele tenha autonomia. É isso, tá bom? Esse vídeo, ele tem muita informação, ele ficou bastante longo. Eu espero demais que esse vídeo tenha ajudado você. Se você precisar de terapia, tá aqui abaixo, provavelmente vai ter o meu contato. Se você quiser saber mais, entender mais sobre você, se esse vídeo aqui te ajudou, com certeza os outros vídeos deste canal vão ajudar também. Então no finalzinho vão aparecer vídeos aqui em cima, e você clicando neles, você vai poder assistir outras coisas que também vão ajudar muito você. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo e até a próxima.